Fala aí pessoal, espero que todos estejam bem. Venho aqui novamente falar no nosso canal sobre alguns pontos do mundo de investimento que eu utilizo para fazer os meus. Digo no nosso canal porque sempre peço para vocês curtir, comentar, compartilhar o canal. O intuito nosso é de estar propagando o conhecimento a respeito da importância dos investimentos embora as volatilidades normais do mercado, e se tratando de renda variável, tem essa possibilidade de você estudando, aprendendo, tendo a atenção devida, correndo atrás do conhecimento, você ter a possibilidade de estar entendendo os riscos inerentes e fazendo aportes, fazendo investimentos mais seguros, ou melhor, menos arriscados. Então eu advirto que nesse vídeo específico não se trata de recomendação de investimento, é tão somente com cunho pedagógico mostrar o que eu mais analiso num fundo de investimento, num fundo imobiliário. Vou mostrar para vocês os pontos que eu mais levo em consideração. Então não se trata de uma recomendação de investimento. Gente, mais uma vez, o fundo imobiliário ele é um ativo que visa promover uma renda ao cotista por meio de aluguel de imóveis, né? Então, sejam eles logísticos, de hotel, de shoppings ou lajes corporativas, o que ele vai promover é uma renda que é decorrente de aluguéis que o fundo é proprietário, né? Então, ao adquirir a cota de um fundo imobiliário, você adquire uma pequena fração dos imóveis a eles pertencentes. Então, se o fundo X tem 10 imóveis, você vai ter um pouquinho daqueles 10 imóveis e o direito de estar recebendo 95%, né, da sua fração da receita que o fundo vai aferir no mês. Então ele fez uma receita lá de, um exemplo, né, R$100, R$95 vão ter que ser distribuídos para os cotistas, tá bom? Então você vai ter essa receita, né? Vai adquirir uma fração dos imóveis, fundo pertencente. Você vai ter esse direito de estar recebendo uma parte dessa receita por meio de dividendos, né? Então, não somente por meio de aluguéis, mas a eventual venda de algum ativo, né? Ou participação deste em outros fundos, porque também é possível que um fundo adquira cotas de outro fundo. Então, isso também vai fazer parte da receita. Hoje eu quero mostrar para vocês 3 fundos imobiliários do tipo tijolo que compõem a minha carteira e que eu gosto bastante por seus fundamentos, pelos seus números, né? E o primeiro deles, gente, é o XPLG11. XPLG11 é um fundo que eu acredito bastante e que inclusive ele está descontado. O XPLG11, gente, é um fundo imobiliário que tem, né, como uma exploração comercial de empreendimentos de forma preponderante em área logística e industrial. Os pontos que eu mais levo em consideração no XPLG11 está com a cota no valor de R$ 108,05. A liquidez média diária é uma liquidez boa, porque está acima dos R$ 3 milhões. Eu entendo que até R$ 2 milhões para mim é uma liquidez que já está boa, mas 5 milhões é excelente, né? O último rendimento é de 0,78 centavos. O dividend yield nos últimos 12 meses é de 8,57. O seu patrimônio líquido, eu mesmo só faço aportes, salvo raríssimas exceções, em fundos imobiliários no valor de, no mínimo, com patrimônio líquido, no mínimo de R$ 1 bilhão. O valor patrimonial é de 111,87 e a renda do mês está negativa 1,95%. O PVP ele está descontado, levando em consideração também, não somente esse desconto já quanto ao valor, também que você tem que levar em consideração que se trata de um fundo de tijolo. Em se tratando de um fundo de tijolo, imóveis eles vão ter uma valorização todo ano. Então, por exemplo, vamos supor que o XPLG ele estivesse com 1,07. Para muitos investidores, esse 1,07 ele já está muito além do valor que ele de fato faz jus. Porém, você tem que dar uma
relevada, porque você tem que levar em consideração que esses imóveis eles vão sofrer um reajuste e na maioria das vezes, não são todas, mas na maioria das vezes, esse reajuste é para cima. Então acaba que o valor patrimonial ele vai ser reajustado de modo que o PVP vai cair. Então aqui, gente, a gente vê que o XPLG ele registrou um rendimento de 8,57% nos últimos 12 meses, correspondendo a um valor de 108,5 por cota. O dividendo dele, a gente vê que gira sempre em torno ali de 0,60%, 0,80% ao mês. É um fundo que entrega de maneira segura o dividendo, que eu digo assim, é previsível, né? Nós podemos ver aqui, ó, que nos últimos rendimentos 0,78, então há uma certa previsibilidade. O yield caiu um pouco, mas nada que assuste ou alarme. Houve uma queda na sua cotação. Nos últimos 5 dias nós tivemos uma queda aí que vai de 2,65%. Não vi nenhuma questão que possa estar justificando um desconto tão alto, né? Uma desvalorização nesse ponto. Todos os fundos, todos os imóveis estão, digamos, ok, né? Não tem nada demais, como a gente vai ver mais adiante, mas eu particularmente estou aportando. O valor patrimonial dele continua estável. Aqui a questão da vacância também, como a gente vai ver posteriormente, a vacância dele é uma vacância que não assusta, vamos assim dizer, é uma vacância normal pelo tamanho do fundo. E aí, gente, é o que a gente sempre fala, a gente tem que olhar o relatório gerencial. Aqui o relatório gerencial do XPLG 11. Nós vemos que o objetivo do fundo é oferir ganhos pela aquisição e exploração comercial de empreendimentos predominantemente na área logística e industrial. É um fundo que teve início em junho de 2018. Aqui as suas receitas estão de fevereiro foram de R$ 22.369.270. E aí, dentro dessas receitas, a gente tem a receita de locação, propriamente dita, né? Lucros imobiliários, receitas e rendimentos de FII, né? Então, aqui é aquilo que eu falei, que o fundo ele pode estar tendo receitas provenientes de cotas que ele tenha de outros fundos. Aqui é importante você prestar atenção, isso aqui é questão de venda, né? Para ver se talvez não seja somente uma receita sazonal, uma receita que ela não é permanente, não é comum. Aqui nós tivemos uma distribuição média por cota de 0,78, como foi dito, né? Que o rendimento distribuído 23.095.447. Aqui, gente, a gente chegou numa área importante que é da rentabilidade, que é o seguinte: a gente tem que observar que o valor de mercado da cota, mais rendimentos e do IFIX. O fundo, quando a gente fala só sobre o seu rendimento próprio da cota, ele não rendeu muito, considerando o IFIX, por exemplo, que foi de R$ 151,92. Mas aí é o que a gente fala sobre o reinvestimento do rendimento que você tem. Aqui o fundo, ao você receber o rendimento e reinvesti-lo, a gente viu aqui que foi superior ao IFIX. Então aqui foi de R$ 155,69. Por isso que a gente sempre fala que é importante a gente receber o rendimento, o dividendo, reinvesti-lo para que a gente alcance a bola de neve. Outro ponto que eu analiso de forma assim gritante sempre é a tipologia dos contratos, que existem os contratos atípicos e existem os contratos típicos. Os contratos atípicos são aqueles assim que
o fundo ele se resguarda de todas as formas possíveis para que o locatário, se ele eventualmente quiser sair com antecedência ou alguma coisa, as multas são altíssimas. Então isso traz uma segurança maior aos cotistas. Vamos supor aí que eles vão alugar um galpão. E aí geralmente esses fundos eles querem sempre um contrato acima de 5, acima de 8 anos. Então é o contrato atípico. E se o locatário, ele resolver por cancelar esse contrato ou quiser entregar o imóvel, ele vai ter que pagar multas altíssimas. Inclusive, vamos supor que está faltando aí 4 anos, ele vai ter que pagar o aluguel desses 4 anos. Então, o contrato atípico aqui, eu sempre olho no fundo se a maioria dos contratos são outra coisa que eu olho muito, os locatários. Eu gosto de analisar se os locatários eles têm a atividade deles é uma atividade boa, é uma atividade que eu acredito também, porque muitas vezes você vê lá que é uma empresa que é locatária de uma porcentagem muito grande do portfólio do fundo, e você não acredita nessa empresa, você acha que essa empresa não vai para frente, e aí? Então é uma coisa que eu olho muito, são os locatários, o que eles fazem, né? Qual que é a atividade deles, e até mesmo se eles estão apresentando rendimentos, receitas, né? Receitas boas e que pagam não somente as contas, mas geram também o lucro. Então aqui, nessa questão dos vencimentos do contrato, que a gente remete lá para os contratos atípicos. Nós vemos aqui que o XP-LG, somente 9% dos contratos estão vencendo agora em 2024, 3% em 2025, em 2026 19%, 27 3%, 28 12% e 55% dos contratos vencem depois de 2029, né, em 2029 para frente. Então isso mostra que até 2029 você tem uma segurança no sentido de que você não precisa ficar preocupando se eventual locatário ele vai ou não fazer, né, atualizar o contrato, se vai manter o contrato, né, como está e já garantir aquele espaço ali, aquela locação ali por mais tempo. Então, eu acho isso extremamente importante. Então é algo que eu sempre observo. Outra coisa que eu observo, a questão da evolução da vacância física. Então basicamente é isso que eu acabei de falar. Se os imóveis que pertencem ao fundo, se eles estão ou não sendo locados, né, de forma mais fácil, por isso que é importante você analisar se ele é ou não bem localizado. Então aqui nós vemos que a vacância física do fundo é mínima, creio eu, no meu ponto de vista. Por isso é um dos motivos que eu mais levo em consideração o fundo XP-LG11. Aqui é os locais, né, onde os imóveis ficam. Então nós temos aí em Pernambuco, Minas, nós temos em Rio de Janeiro, São Paulo, Santa Catarina, Rio Grande do Sul, né? E aqui são os imóveis, né, que compõem aí o portfólio do fundo. Então nós temos que analisar muito a participação, né, se é totalmente dele, se ele é parcial, né, quem são os locatários, que aqui a gente vai colocar, né, quem são os locatários. Então tudo isso tem que ser observado no momento de estudar o seu fundo imobiliário, se ele é seguro ou não para você. Então aqui todos os fundos, notícias sobre obras, né, nesses imóveis, prospecção de clientes, então é importante também. E aqui o detalhamento dos contratos de locação. Isso aqui para mim é muito importante. Por quê? Porque aqui nós vemos o tipo do contrato, né, o setor de atuação do locatário, é o que eu falei sobre ver a importância de analisar o que o locatário faz, né, para ver o risco inerente, se eventualmente essa empresa ela tem a capacidade de estar gerando lucro de fato, o indexador, né, o tipo de contrato, mas
é meio de correção monetária, né? Vencimento do contrato, obviamente, é o que é importante também. Então, gente, aqui a gente vê também que quais são as contas a pagar, né? Aqui o fundo ele tem, né, esses CRIs aqui, essa conta a pagar aqui desse cone. Mas assim, é algo que eu não analiso muito, porque geralmente quando a gente fala em alavancagem, o XPLG ele sempre teve uma alavancagem controlada, pelo menos no meu ponto de vista. Cabe a cada um aí tirar a sua própria conclusão. Então, via de regra, o fundo é um fundo bom, seguro, que traz informações claras, né? E inclusive aqui, voltando ao Fundos Explorer, nós temos aqui um fundo imobiliário de 17 ativos em 6 estados da federação. Aqui mostra, né, também só com o nome e a cidade, na área bruta locável também. É interessante você estar dando analisado. Então, o XPLG, no meu ponto de vista, é um fundo muito bom e que merece estar no seu estudo, na sua grade de estudo aí. O segundo fundo imobiliário que eu entendo como um bom fundo, especialmente para iniciantes como eu, mas aqui não se trata de uma recomendação de investimento, obviamente, digo no sentido de ser um bom fundo para estudo e tomada de decisão própria do investidor, é o XPML11, é um fundo que tem seu portfólio basicamente shoppings, é um sistema econômico que está ainda em recuperação, né? É um setor da economia brasileira que está em recuperação em decorrência da pandemia da Covid-19, mas que já mostra o seu potencial tanto de manutenção em crise quanto a questão de estar sempre entregando bons resultados aos cotistas. É um fundo que tem uma ótima liquidez média, então que é 11 milhões de reais. O último rendimento foi de 0,90 centavos, dividend yield acima de 7, né? É o mínimo que eu acho que a gente tem que aceitar. É um fundo que entrega no mínimo 7% de yield, e aqui ele está entregando 8,59% de yield nos últimos 12 meses. É um patrimônio líquido de 3,7 bilhões de reais. Seu valor patrimonial é de R$ 111,18. Teve uma pequena baixa na rentabilidade do mês e seu PVP hoje é de 1,06, mas considerando se tratar de um fundo de tijolo, eu entendo que seja necessário abrir mão um pouquinho desse PVP para entender que os fundos, né, de tijolo eles vão sofrer reajustes, né, de valorização, na maior parte das vezes valorização. Então aqui nós vemos no site Funds Explorers que ele também entrega fundos constantes, né, que há a possibilidade de você ter uma certa visibilidade quanto aos valores, né, a entrega desse rendimento no mês. Aqui o último, né, como dito, foi 0,90%, equivalente a 0,76% de yield, considerando o valor da cota, né, na data do dia 16 de fevereiro de 2024. É um fundo que tem certa, né, obviamente por ser renda variável, volatilidade, mas a gente mostra aí que não é uma volatilidade tão grande, né? Aqui no período de 28 de fevereiro até a data de 15 de março de 2024, aí ele teve um ganho de 0,68%. Aqui o valor do patrimônio do XML também permanece, né, de forma equilibrada. Vacância quase zero, então 3,90%. Eu entendo que é uma vacância que ela nem pode ser considerada, no meu ponto de vista, uma vacância que a gente admite, né? Mas seria uma vacância normal, porque considerando a quantidade de imóveis, né, a quantidade de lojas nesses shoppings, essa vacância é quase nula.
Aqui nós vamos mostrar também a questão da importância desse quadro aqui, principalmente em relação a fatos relevantes. Então, sempre que você for fazer um aporte no fundo, for iniciar o investimento nesse fundo, é interessante você olhar aqui nesses documentos, né, para ver se não tem nenhum fato relevante, para ver se talvez tenha algum problema que possa estar alterando o valor da cota, que possa estar alterando os rendimentos. E vou sempre aqui no relatório gerencial. Aqui está o relatório gerencial do XPML11, onde nós já vimos aqui parte do portfólio, qual que é o objetivo do fundo, né? XPMOLs, ele tem como objetivo a obtenção de renda por meio da exploração imobiliária de shopping centers, bem como o ganho de capital mediante a compra e venda de shopping centers, conforme detalhado nos regulamentos do fundo. Eu quero chamar a atenção para vocês nessa parte aqui, mediante a compra e venda de shopping centers, não somente em relação ao XPML11, mas dos demais imóveis que investem em tijolo, né, vamos assim dizer, em imóveis. Você tem que olhar que se o rendimento que está no mês ali, ele não tem em si mesmo uma venda de algum imóvel. Então, às vezes a pessoa só olha pelo dividend yield ou só olha pelo último rendimento e acaba aí caindo o cavalo, porque se trata de renda sazonal, que uma hora vai acabar. Então, vamos supor lá que o fundo vende um imóvel e parcela lá em 4 vezes. E aí ele vai ter uma renda maior durante esses 4 meses aí, se assim for realizado pelo fundo. E posteriormente a isso ela vai voltar ao normal. E aí pode ser que esse rendimento seja muito inferior ao que a pessoa pensou, né? Então ter cuidado com essas receitas sazonais que alguns fundos têm. Não estou falando que é o caso do XPML11, mas eu estou trazendo para vocês a atenção que é necessária vocês terem na hora dos seus estudos. O fluxo financeiro do fundo. Se ele está tendo uma receita maior ou uma receita menor, né, no ano, nos últimos 12 meses, aqui no caso em janeiro de 2024, a receita foi de 50.374.956, receita imobiliária, né, de 32 milhões, lucro imobiliário de 13, receita de FIIs, né, como eu disse, os FIIs também podem adquirir cota de outros FIIs, renda fixa é basicamente como se fosse o caixa, né, deixar o dinheiro que está em caixa lá, seja para uma necessidade extraordinária, seja para uma reserva de oportunidade, não para fins de compra de um imóvel. Obviamente esse valor aqui não conseguiria em tese, mas talvez aí cotas de alguns fundos imobiliários que eles já fazem esse investimento, né, e tudo mais. As despesas, quais são as despesas que o fundo tem, e o resultado aqui é de R$40.488.697 em janeiro de 2024. Então, isso aqui é o que o fundo teve de lucro, né? Assim dizendo. Então, o rendimento distribuído é de R$27.739.992, o que equivale a um rendimento de 90 centavos. Aqui a rentabilidade é algo que também reputo como extremamente importante você analisar de forma mais acurada. E aquilo que eu disse, né? O que eu levo em consideração quando eu vou analisar um fundo. Nesse caso, são obrigações, né, do fundo, que a gente tem que ver qual que é a alavancagem do fundo, qual que é as dívidas que ele tem, quanto tempo que ele, um certo comprometimento dos aluguéis futuros, né, para ter que pagar, né, essa dívida. Aí aqui, isso aqui, é muito, muito bom, que é o fluxo de amortização estimada consolidado XPMOLs, considerando as obrigações descritas na tabela acima. Então aqui nós vemos as obrigações. Então saldo devedor aqui, né, 170 milhões, 181 milhões, 61 milhões, no prazo de 15 anos, né, a aquisição quando foi,
o vencimento, quanto será, periodicidade de pagamento, né, para a gente ter o controle. E aqui é o fluxo de amortização, quando isso vai finalizar, né? Então aqui no caso, o último é em dezembro de 2036. É importantíssimo que o fundo traga isso para o cotista, para que ele veja se de fato é um fundo que traz uma segurança ou não. Então aqui já tem os indicadores operacionais de janeiro, né? Vendas em mesmas lojas, aluguel em mesmas lojas, descontos, faturamento. Aqui a gente tem que olhar o seguinte: o desconto e faturamento é em decorrência da pandemia, né? Na época da pandemia, os descontos eram maiores, porque era melhor ele talvez reduzir um pouquinho o valor do aluguel do que ele deixar com que o locatário fique inadimplente, porque não tinha condições, não tinha renda, né? Então, se não tinha renda, não tinha como pagar. As vendas totais dos imóveis, né? A variação anual, custo de ocupação médio, fluxo de veículos também é importante você analisar no caso de shoppings, né? Vacância e inadimplência líquida. Aqui também, gente, é muito importante. Como eu disse, eu entendo que um fundo desse tamanho, dessa magnitude, no sentido de que há vários shoppings com várias lojas, se a gente levar em consideração aí uma inadimplência líquida de 5,8 e uma vacância de 4,5, é ínfimo, né, em decorrência do tamanho do fundo. Porém, cabe a cada um analisar isso de forma individualizada. Para mim, eu entendo que no fundo desse até 10% estaria dentro do que eu levaria como algo normal, embora quanto menos melhor, claro, porque isso vai afetar a receita do fundo. Aqui histórico de transações, o que ele quis, qual aquisição, né, venda, aumento de participação, né, qual shopping houve alguma alienação, se de parte total, parcial, né. E aqui os shopping centers em operação. E daquela mesma forma que eu falei para vocês anteriormente, a gente tem que olhar o que? Eu basicamente olho a questão da participação, né, do fundo nesse shopping, a inauguração quando ocorreu, se é um shopping que ainda está, vamos dizer, em amadurecimento, ou se ele já é um shopping consolidado, né, naquela região ali, qual o tamanho total da área locável, né. Então aqui você vê que é um fundo que traz muitos imóveis, né? Então por isso também, para mim, é muito importante. Ficou uma questão anterior, que aqui é importante para você que está iniciando agora. É o que? Você entrar no site do RI do fundo. Então você vai lá no Google, primeiro aqui você vai ter todas as informações da gestora, no caso, do fundo. Então aqui o fundo, perfil, características do fundo, processo de investimento, vantagem competitiva, mercado de shopping centers, portfólio do fundo, gestor, administrador, apresentação institucional, governança, informações de RI, comunicados ao mercado, faz relevância, cobertura de analistas, resultados. Então tem tudo aqui que você vai ter material para você estar estudando e analisando se é um fundo de fato que traz para você uma segurança ou não. Aqui, por exemplo, as 5 razões para o investidor investir no XPML Malls, na XP Malls. Diversificação de risco, benefício fiscal, liquidez, gestão profissional, alinhamento de longo prazo. Aqui você vai analisar, ver isso, vai lá aqui no relatório gerencial e vai analisar tudo isso, se de fato está tudo ok nesse ponto, né? Outra coisa que eu falo para vocês fazerem, alertas do relação de investidor. Você vai colocar seu e-mail aqui e cadastra, porque tudo que acontecer, principalmente quanto a essa questão aqui, comunicado ao mercado, fatos relevantes, você vai receber no seu e-mail, e isso é extremamente importante.
Por fim, gente, mas não menos importante, é um fundo que eu sinceramente acredito muito. Não é uma recomendação de investimento, mas eu particularmente gosto muito, que é o GGRC11, né, o Coppevi Renda, que realiza investimentos em imóveis, né, físicos, de forma preponderante, né, em imóveis industriais logísticos, né, e tem a finalidade, ele deixa expresso isso, com a finalidade de locação atípica, ou seja, né, visa sempre contratos de longo prazo, longa duração, ou mesmo se ele também tem essa política de venda, desde que atenda a critérios específicos que estão descritos no regulamento do fundo. Hoje ele tem a cotação de 11,49. É importante vocês ficarem atentos que ele sofreu um desdobramento, então de uma cota para 10. Quem tinha uma cota se transformou em 10 cotas. Houve algumas alterações quanto a patrimônio, o valor patrimonial, né, a rentabilidade, o PVP, que alguns sites infelizmente ainda não puderam estar fazendo essa atualização. Por exemplo, aqui a questão do último rendimento, aqui está constando 0,9, de fato é 0,9, mas se não houvesse a questão do desdobramento, seria 90 centavos. Então, basicamente, a administradora, né, a gestora, ela entendeu por bem fazer esse desdobramento para possibilitar não somente um aumento da liquidez média diária, mas também aumentar a quantidade de cotistas, né, no fundo. Então, mesmo assim, eu entendo que os fundamentos dele não mudou. É um fundo que tem uma característica de ter uma transparência muito grande para o cotista, tanto é que ele não apresenta tão somente um relatório gerencial, ele também, o gestor, né, vai no YouTube, faz uma live lá explicando todos os pontos desse relatório, e isso eu acho que é bastante interessante e mostra que a gestora está bastante comprometida com a administração boa para o cotista, né? O último rendimento aí, considerando o que eu acabei de dizer, de 0,09, dividend yield de 10,03% nos últimos 12 meses, patrimônio líquido de 1 bilhão, o valor patrimonial é de R$112, aqui já obviamente não é esse valor, né? Obviamente não é, considerando a questão do desdobramento. A rentabilidade também não é real, considerando o desdobramento, e o PVP também não. Os rendimentos apresentam uma estabilidade, né, uma previsibilidade do cotista, porque o cotista ele tem que ter isso, né, saber que tem uma certa estabilidade quanto aos rendimentos. Aqui no último mês gerou um yield de 0,08%, só que não é a realidade, considerando a cotação aqui não é de R$111,115,81. Aqui também, né, há essa questão, houve desdobramento, mas é um fundo que sempre apresenta uma certa estabilidade, não é um fundo que costuma estar trazendo grandes sustos ao cotista, embora se trate de renda variável, a gente sabe que isso pode acontecer, mas não é o que acontece com o GGRC. O patrimônio dele, da mesma forma, vacância a gente vai ver nos relatórios gerenciais. Aqui a gente vê que se trata de um fundo que tem 18 ativos em 9 estados da federação: São Paulo, Paraná, Rio Grande do Sul, Goiás, Santa Catarina, Mato Grosso, Paraíba, Pernambuco e Minas. Aqui a gente vê que se trata de imóveis obviamente grandes, né, de logística ou industriais. Em relação ao relatório de gestão, né, de fevereiro de 2024, nós vemos aqui que o GGRC tem como objetivo a realização de investimentos em imóveis predominantemente industriais ou logísticos com finalidade de locação atípica ou venda, desde que atendam aos critérios e a política de investimento do fundo descritos no regulamento. Então aqui nós temos 18 ativos imobiliários com contratos de locação. Aí eu quero ressaltar bem, contratos de locação 100% atípicos, totalizando mais de 385 mil metros de área bruta locável. Aqui,
o VALT. Não sei se que é assim que fala, mas vamos lá. O VALT é de 6,44 anos, 6 anos, né? Basicamente a média ponderada dos vencimentos dos contratos, né, pela Receita. Aqui o que eu falei antes sobre a questão dos comentários de gestor através de vídeo. Aqui ele explica tudo direitinho, o que está acontecendo no fundo, o que não está acontecendo, quais são os planos futuros, o que ele entende que pode ser alterado, o que vai ser mantido. Aqui então os comentários dele, né, sobre isso, sobre esses fatos, sobre essas questões, composição da carteira dos FIIs. Então aqui, visitas técnicas que eles promovem para estar analisando a qualidade do ativo, ou mesmo se ele estiver eventualmente construindo alguma coisa, né? Então eles fazem essas visitas. Uma coisa muito interessante sobre esse fundo: naqueles vídeos que eles fazem, geralmente eles abrem uma caixinha de pergunta também na rede social, e essas perguntas eles trazem para cá. Então acho isso muito interessante, traz para perto deles os cotistas e traz para perto dos cotistas quem está gerindo o fundo, né? Então isso eu acho extremamente importante, porque dá uma liberdade maior ao cotista, uma segurança maior ao cotista, né? O dividend yield do fundo, importante destacar, né, que distribuição de resultados de dividendos yields mensal aqui está de 0,78 mensal, é uma distribuição boa. A comparativa de rentabilidade, a gente vê que ele tem uma constância, né? Aqui em abril de 2023 ele teve um acréscimo grande, mas logo se estabilizou de novo na faixa de 10 a 9,4. Demonstrativo de resultados efetivamente recebidos pelo fundo. Então aqui nós vemos o total de receitas, né? Essa questão das receitas é extremamente importante para você ver a saúde financeira do fundo. O fundo em 2023 ele teve uma receita de 110.112.863,43. O acumulado de 2024, considerando fevereiro, é de 24.436.298,80. Aqui a gente vê as despesas também, né? Tudo bem caracterizado, demonstrado. E o resultado ordinário distribuído, né? Então aqui em 2023 foi 96 milhões, até agora em 2024 16 milhões distribuídos, né? Então aqui em janeiro, fevereiro e março foram 90 centavos distribuídos. Mais uma vez trazendo essa parte aqui que eu acho interessante demais nos relatórios gerenciais. Não são todos que mostram, né? Mas eu acho que quem mostra sai na frente, que seria a performance do fundo, né? Aqui no caso, no período que eles apontam, o IFIX apresentou uma rentabilidade total de 65,04. Já o fundo apresentou uma rentabilidade acumulada de 83,03%. Então aqui a gente sempre tem que bater na tecla de que tem que haver, pelo menos é uma interpretação que eu tenho, que para que seja desse tamanho a rentabilidade, você tem que pegar o rendimento e reinvestir, certo? O fundo propriamente dito tem uma rentabilidade, mas você vai maximizar essa rentabilidade através do aporte dos seus rendimentos também. Então não é só você pegar o seu dinheiro e ir lá e aportar, você precisa também pegar os rendimentos e aportar, que com isso você vai criando uma bola de neve cada vez maior. A rentabilidade desde o início aqui do IFIX 65,04, IPCA 43,42, CDI bruto 65, do GGRC 83,03%. Aqui tem uma parte do balanço do fundo. Aqui também é muito bom você dando uma olhada de forma mais acurada, então, analisando tudo do fundo em relação à questão de distribuição de rendimentos, o que teve de passivo, de ativo, quais os valores atualizados dos imóveis, né, a disponibilidade de aluguéis a receber, tudo isso fica nessa parte aqui.
Aqui a questão dos cotistas, né, por estado, o número de cotistas sempre aumentando. A gente vê aqui que houve somente uma queda, pequena queda aqui entre outubro e novembro, mas logo em seguida já teve um acréscimo, né, e hoje já está aí com 107.971 mil cotistas. E a tipologia, né? Então, aqui a questão dos reajustes e vencimentos dos contratos. 2025, 10%, 2027, 43%, 2028, 8%, 2030, 40%. Então, aqui eu acho que isso é uma parte muito importante que você tem que analisar no fundo. É a questão do vencimento, né? Os vencimentos do contrato. A gente vê que todos os contratos aí são atípicos, como diz o gestor, e que eles vão começar a ter o seu vencimento em 2025. Então isso é uma segurança aí, no caso aí do ano que vem, né? Mas esse ano, se não tiver nenhum rompimento contratual inesperado aí, mas certamente se tiver, o fundo está com a segurança devida relacionada às multas, né? Os principais indicadores do mercado, a gente vai mostrar aí os preços médios de locação, né, do fundo, e os tipos dos imóveis, os ativos, né, imobiliários. Aqui, quem são os locatários? Eu acho isso também sensacional, tirando uma parte, né, de um aqui que dá um certo receio, mas a Ambev, né, a Hering, Santa Cruz, a Americanas, né? Essa é a parte ruim, mas assim, esperemos que a Americanas consiga se restabelecer para que ela mantenha o contrato aí. Ela está adimplente com o fundo, não está com inadimplência nenhuma, então vamos esperar que ela assim mantenha, né? Aqui a Suzano, Todimo, aqui contratos atípicos, né? Bentelé, Camargo, Cepalgo, Copobras, Covolan, os híbridos aqui, a Etra, Egli Bugman, Eagle Bugman, Moinho Iguaçu, Bisobacter. Aqui a gente vê que são sempre aluguéis que estão previstos para acabar em 3 anos, 4 anos, né? Aqui são contratos atípicos, né? Aqui está acabando em 2025, Suzano, dezembro de 2027, junho de 2027, janeiro de 2035, vencimento da Americanas 2027, Ambev 2025, Santa Cruz 2025. Novembro de 2030, 2037, 27. Então, assim, eu acho que é um fundo que traz uma certa segurança para o cotista, no sentido de que tem esses contratos atípicos, na sua grande maioria. Em sua grande maioria também são bons locatários, e por essa razão, né, que a gente entende que é um fundo que vale a pena você estar estudando. Aqui nós estamos vendo o site de relação com o investidor da GGRC. Nós vemos aqui informações básicas, né, quanto à questão do valor da cota, a sua variação, o IFIX, né, a variação do IFIX, do Ibovespa, os documentos que são importantes, portfólio, fundo em si. Aqui é portfólio interessante porque mostra todos os imóveis, todos os ativos do fundo. Os documentos são os avisos, né, que eles emitem, seja fatos relevantes ou alguns relatórios gerenciais. Então aqui a gente vê que nos últimos documentos, relatório de gestão, comunicação ao mercado, né, acordo, distribuição de rendimento, fevereiro, fato relevante, desdobramento que houve, né, mais uma vez, vale informar que houve esse desdobramento de base 100 para base 10. Aqui sobre a gestora, né, somos uma gestora independente focada em oferecer soluções e inovações no mercado imobiliário. O que é o fundo, né, o público-alvo, investidores em geral, resgate. Não é permitido resgate de cotas de acordo com o artigo 9 da instrução CVM 472, informações específicas. Aqui é o que eu falei, que é assim, de suma importância vocês fazerem o cadastro para estar recebendo qualquer fato relevante, qualquer relatório gerencial, você vai receber diretamente no seu e-mail, para que você tome conhecimento.
né? E outras questões aqui específicas do fundo em si. Então vale a pena você também visitar o site e verificar, esmiuçar aí para estar estudando da melhor maneira possível e tomando a sua própria decisão. Pessoal, então é isso. Agradeço a quem ficou até esse final, né, observando aí quais são os pontos que eu mais utilizo na análise dos fundos imobiliários para eu investir, né? E eu quero deixar mais uma vez que não se trata de uma recomendação de investimento, e quero deixar mais uma vez o seguinte: a Bolsa de Valores ela não foi feita somente para pessoas ricas, ela não foi feita somente para uma certa parcela da sociedade. Há fundos aí como o GGRC que ela possibilita a pessoa com 10, 11 reais você fazer o seu primeiro investimento e começar a receber aluguéis. Basta a pessoa salvar um tempo ali, né? Destacar um tempo ali para estudar, aprender. Tem vários vídeos na internet, né? Eu estou começando agora nessa parte do investimento também. Estou começando agora também nessa questão de estar passando aqui no YouTube, né, para vocês. Agradeço quem já me segue, agradeço a quem traz sugestões. Wilson, dá para melhorar isso, dá para melhorar aquilo, agradeço bastante. O canal é de vocês também, então eu espero que vocês continuem trazendo para mim essas sugestões e não deixem de investir achando que é algo de 7 cabeças, um bicho de 7 cabeças, que é algo caro, que é algo que não vai trazer um retorno, tá bom? Gente, muito obrigado, vocês fiquem com Deus, até a próxima.